Amigos, tudo bem? Estamos aqui na nossa turma de exercícios. Eu agradeço muito a você que está aqui e hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Uma parte dessa aula aqui eu vou colocar também aberta ao público como uma amostra daquilo que é feito dentro desse nosso grupo fechado aqui do nosso curso de exercícios, dessa nossa rotina aqui de acompanhamento semanal com os exercícios. Então vamos lá. A série que eu mandei para vocês é a terceira série, então estamos tratando das aulas 5 e 6 que estão no canal, tá? Então vamos lá. Questão de concurso, número 1. Acerca dos impedimentos e suspeições do juiz, segundo o novo Código de Processo Civil, considere. E aí vamos lá, meus amigos. A primeira coisa de todas. Falamos de impedimentos e suspeições do juiz no processo civil, vamos para a regrinha que já trouxe aqui numa outra correção. Amigo que dá presente e aconselha é credor de interesses. O que significa isso? Nada, mas é bom para você conseguir guardar as hipóteses de suspeição no processo civil. Aí o que você vai fazer? O que eu faria se eu estivesse fazendo esse concurso hoje? Então, a gente tem aqui 4 hipóteses de impedimento ou suspeição. Primeira coisa de todas, o que eu faria? Eu identificaria se a questão traz suspeição ou impedimento. Então, eu começo a ver, ó, suspeição, impedimento, 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 suspeição. Beleza. Aí depois disso, o que eu começo a verificar? Eu começo a verificar se, porventura, tem alguma dessas frases aqui, ó. Amigo que dá presente e aconselha é credor de interesses. Ó, vi aqui amigo. Vi aqui a palavra amigo. Bom, se há a palavra amigo aqui, o que eu posso já verificar? Ó, há impedimento do juiz que for amigo. Bom, mas isso aqui, que está em verde, é para suspeição. Então, se há impedimento do juiz que for amigo, essa questão aqui, essa alternativa aqui está errada. Tá? Não preciso nem ler o resto. Tá? Claro, se quiser ler na hora da prova, por cautela, leia, mas aqui quando você for responder a questão, você consegue responder dessa forma. Aí, vamos para o terceiro aqui. Ó. Há impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora. Opa, tem credor. Se tem credor e está falando de impedimento, está errado. Por quê? Porque credor está aqui, ó, e é caso de suspeição. Então essa aqui também está errada. Tá? Ó, vamos lá. Outra. Questão 4. Há impedimento do juiz no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim, ou em linha colateral até o terceiro grau, inclusive. Essa aqui é verdadeira, tá? Então essa aqui é verdadeira. Inclusive é o texto lá daquilo que diz no Código de Processo Civil. Então a quarta está verdadeira. Essa aqui, ó, vamos lá. A primeira, né, eu acabei pulando, né? A suspeição do juiz quando promover a ação contra a parte. Veja, está em algum dos casos aqui tem amigo presente, aconselha, é credor de interesses? Não é. Então, portanto, também não é caso de suspeição. Então, a princípio, por enquanto, só a quarta está correta. Né? Então, vamos ver se já tem, só a quarta não tem. Então, você já por exclusão conseguiria responder essa questão. Ó. As únicas alternativas que tem a alternativa 4 é a letra C e a letra E. Só que a letra C tem a alternativa 2, que a gente já sabe que está errada. Então, vamos confirmar, porque de fato o que nos parece é que a questão 5 também está verdadeira. Vamos lá. A suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Ó, interesses. Ele é interessado. Então, de fato, ele é aqui suspeito. Então, está dentro aqui da nossa regrinha. A nossa regrinha ajuda bastante, hein? Pelo menos para ajudar você realmente a responder as questões, ela costuma ser muito boa, tá? Então, de fato, aqui, alternativas 4 e 5. Inclusive, essa questão aqui já foi tratada numa outra série de exercícios. Como eu sempre digo para vocês, a gente precisa juntar exercícios atuais com exercícios também que a gente já fez. Isso aqui foi uma questão de concurso, tá? Então, 4 e 5 estão corretas. Vamos para a próxima. Até coloquei aqui, né? De novo, aquela frasezinha, amigo que dá presente e aconselha é credor de interesses, para suspeição. Vamos lá. Agora algumas alternativas aqui para a gente verificar verdadeiro ou falso. Ó, é proibida a criação de fato para caracterizar o impedimento do juiz. Isso está falso. Você fala, cara, mas não é o que diz o texto da lei? Então, na verdade, a lei diz que é proibida a criação de fato superveniente. Tá? Então, por isso que faltou aí a expressão superveniente e por isso que a alternativa aqui é falsa. Tá? Então, só para você prestar atenção. A lei diz que é vedada a criação de fato posterior ou fato superveniente para caracterizar o impedimento do juiz. Então, a questão 2, a afirmação é falsa. Tá? 3. O juiz é impedido de julgar a causa se estiver promovendo ação contra a parte
Ó, tá até estranho isso aqui, hein? O juiz é impedido de julgar a causa se estiver promovendo ação contra uma das partes, né? Tá até, por favor, corrija aí, tá? Contra uma das partes do processo. E isso de fato é verdadeiro, tá? Por favor, eu acho que na hora da digitação aí, o estagiário errou, né? Não vou culpar estagiário não, tá? Mas acabou estando errado aí, mas de fato, se fosse um concurso, essa alternativa seria anulada, mas só para corrigir aqui, então o juiz é impedido de julgar a causa se estiver promovendo ação contra uma das partes no processo, é uma afirmação verdadeira, estando do jeito que está aqui, corrigindo aí para você. 4. O juiz é impedido quando for amigo íntimo do advogado de uma das partes. Ó, impedido, mas tem a expressão amigo íntimo, amigo, está errado. Isso seria um caso de suspeição, sempre voltando aqui, amigo que dá presente e aconselha é credor de interesses, casos de suspeição. Tá? 5. O juiz cível é suspeito se aconselhou uma das partes em um processo trabalhista. É uma afirmação falsa. Por quê? Porque o juiz cível seria suspeito se ele aconselhou uma das partes relacionadas ao objeto do processo, que é o que diz a lei. Então, se ele aconselhou num processo trabalhista, ele não é suspeito, tá? Então, essa questão aí é falsa, tá? Então, opa, a questão 5 é falsa. Até já marquei ali, né? Falsa. 6. Se a mãe de quem é parte no processo presentear o juiz antes de iniciar o processo, este torna-se suspeito para o julgamento da causa. Sim, é verdadeiro, tá? Então, o juiz que recebeu presentes, ele é suspeito para o julgamento da causa. 7. O juiz que subministrar meios para atender as despesas do litígio é suspeito. Também uma afirmação verdadeira, não tem nenhum problema quanto a isso. É lógico, aqui, obviamente, estamos diante daquela situação em que o juiz, por exemplo, pagou os honorários do advogado, pagou as custas de um processo. Lógico, ele é suspeito para o julgamento dessa causa. Então aqui a afirmação é verdadeira. Aqui em cima também é verdadeira. Tá? Agora vamos para questões de direito penal. Usamos a aula 5, tá? Que está no canal aí como referência. Então, no crime de denunciação caluniosa, a pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve do anonimato. É verdade, ó. Essa é uma hipótese em que eu sugiro todas as hipóteses em que a pena é aumentada da metade, de um terço, é reduzida, etc. e tal. É um tipo de coisa que eu realmente sugiro que você guarde para a hora da prova. Depois a gente ainda vai montar uma tabelinha com todas essas situações. Eu vou fazer para você uma tabelinha dizendo o seguinte, aumentam-se de sexta parte tais situações, aumenta-se de um terço tais e tais crimes, aumenta-se da metade tais e tais crimes. Isso é importante para você, tá? Então, de fato, a afirmação é verdadeira. Denunciação caluniosa, a pena é aumentada da sexta parte, metade não, da sexta parte, se o agente se serve do anonimato. Questão 9. No crime de denunciação caluniosa, o crime é aumentado da metade se a imputação é de contravenção. Na verdade, não é aumentado, tá? O erro está aqui, porque olha o que diz o Código Penal. O Código Penal diz que a pena é reduzida da metade, não é aumentado. Então o erro está aqui, tá? Então se eu imputo a alguém uma contravenção, que é algo menor do que um crime, a gente tem essa redução, tá? Então não é aumentado, é redução. 10. Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Uma afirmação falsa, por quê? Lembre-se, a denunciação caluniosa tem a ideia de você provocar a instauração de alguma coisa. Então, é alguma coisa que é muito mais demorada. Então, a instauração de um inquérito policial, a instauração de um inquérito civil. Então, a denunciação caluniosa tem a ver com isso. Tem a ver com você sair da sua casa, ir até a delegacia ou ir até o Ministério Público, seja lá onde for, para você fazer um pedido de instauração de alguma coisa, uma coisa muito mais formal. Já na falsa comunicação de crime, nós estamos falando de um trote. Então, nessa situação aqui, o crime, de fato, não é denunciação caluniosa. Aqui o crime é falsa comunicação de crime. Então, comunicando-lhe a ocorrência de crime, tá? Então, de fato, comunicando-lhe falsa comunicação, tá? Então, o importante, a afirmação é falsa. Questão de concurso. Aquele que se acusa perante a autoridade competente comete o crime de... Então, veja só. A primeira coisa, como assim não comete crime algum? Por quê? Porque, veja só, a acusação falsa, o crime de autoacusação falsa, é a pessoa que se acusa falsamente. Tá? Então aqui a questão só diz o seguinte, aquele que se acusa perante a autoridade, aí você, desesperado na hora da prova, vai lá e coloca autoacusação falsa. E não é, porque só há autoacusação falsa se você se acusa falsamente.
tá? Então, de fato aqui, se você se acusa perante a autoridade, você matou alguém, você vai lá na delegacia e diz, ó, eu matei mesmo, você não está cometendo crime nenhum, você está inclusive confessando um crime que você cometeu, né? Um outro crime, não é o fato de você se acusar por si só não é crime, só é crime se você se acusar falsamente, tá? Então, 11, letra B, não comete crime algum. Então agora vamos para as normas da corregedoria. Usamos as aulas 4 e 5 para fazer essas questões. E essa questão aqui já foi repetida numa outra oportunidade. Olha só. As normas da Corregedoria Geral de Justiça definem a correção ordinária como sendo a fiscalização. Aí você fala, cara, ainda não consegui guardar. Então, a primeira coisa, se é ordinário, é algo comum, é algo que acontece sempre. Então, se acontece sempre, não é excepcional. Então, a letra A já está fora, certo? Veja só, virtual, putz, não tem nada a ver. Por quê? Porque a correção pode até ocorrer de forma virtual, como pode ocorrer de forma física. Então, ordinariamente não é ainda virtual. Então, a gente não pode fazer essa confusão do modo como eu faço, se é presencial ou virtual, com o tipo de correção. Então, por favor, não confunda isso. Então, não é virtual também, não é nada disso. Outra coisa, aqui, direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade. Isso aqui é visita correcional, tá? E a letra C também faz alusão à visita correcional, saneamento de irregularidade constatadas em visitas correcionais. Então, não é também, então a 12 é letra D de dado, tá? 13, questõezinhas aqui de meio que decoreba, hein? Olha só, em até X tempos depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria. Então, até quanto tempo depois? Até 30 dias depois. E aí é realmente importante você guardar esse prazo aí, tá? 14, a visita correcional prescinde de edital ou de qualquer outra providência. Cara, prescinde, o que é o verbo prescindir? Com muito cuidado aqui, não precisa, não depende. Então você acha que prescinde é precisar, preciso de dinheiro. Daí o cara fala assim, eu prescindo de dinheiro. Não, quando você fala que você prescinde de dinheiro, não significa que você precisa, significa que você não precisa, tá? Então a visita correcional não precisa, então se você fosse colocar aqui, não precisa, não depende, não exige, edital ou qualquer outra providência. Então, a afirmação verdadeira, tá? Então, por favor, às vezes o problema do direito não é o direito, é o português, hein? Pelo amor de Deus. Então, aqui, a visita correcional não depende, não precisa, não exige edital ou qualquer outra providência. Então, questão 14, verdadeira. Questão 15, a visita correcional deve ser precedida de sucinto termo no livro de visitas e correções, no qual também constarão determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Por que está falso isso aqui? A questão 15 está falsa, por quê? Porque a visita correcional será sucedida. Depois da visita é que você faz a anotação no livro. Você não faz antes. Como é que você vai fazer antes a anotação de uma visita que ainda não aconteceu? Olha que coisa louca. Então toma cuidado com as palavras. Quando você estiver lendo a questão, vá mastigando questão por questão. Então a visita correcional deverá ser, se você colocar, sucedida. Tá? Se você, eu não vou nem corrigir, eu vou colocar aqui do lado. Ó. Deverá ser sucedida de sucinto termo no livro de anotações, no livro de visitas e correções. Beleza. Só que assim, qual é o erro da questão? É dizer que é precedida, não é precedida. Que é até por uma questão de lógica. Como é que eu já vou fazer a anotação de alguma coisa que nem aconteceu ainda? Então, tem até por uma questão de lógica, não tem nem sentido que a questão está trazendo aqui. Então, a visita correcional será sucedida de sucinto termo, etc e tal. Tá? 16. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correção geral ordinária prescindirá da visita correcional. Verdadeiro, tá? Então, olha que coisa louca. Aqui a gente tem a indicação na questão 13 de que ele deve fazer isso em até 30 dias depois a visita correcional. Beleza, então a gente está contando com isso, a gente sabe disso. Só que, lembramos-nos de que se ele entrar a partir de novembro, ele não vai precisar fazer isso. Tá? Então, é um ponto importante isso aí. Então, aqui, a correção geral ordinária não precisará, não dependerá da visita correcional. E aí, claro, isso aqui até, esse prescindirá aqui, é um texto expresso nas próprias normas da corregedoria. Então, a 16 está correta. Tá? 17. O juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correção ordinária. Então, beleza, perfeito aqui,
decorebinha importante, de preferência. Então, por favor, não é obrigatoriamente, é de preferência, tá? No mês de dezembro. Facinho essa aqui, inclusive repetição já, salvo engano, de questões anteriores. 18, olha só. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais. Proibida a nomeação de escrivão ad hoc? Não, isso é uma afirmação falsa. Por que é falsa? Porque, na verdade, é facultada, é permitida a nomeação de um escrivão ad hoc, tá? De um escrivão para o ato. Até citei nas nossas aulas que a gente pode, inclusive, fazer isso nomeando para aquele ato, sei lá, até estagiários, até pessoas que estão ali na serventia ou outros servidores de outras varas para fazer ali o auxílio durante a correção, tá? Então, quanto a isso, o erro da afirmação aqui é dizer que está proibida a nomeação de escrivão ad hoc, quando, na verdade, as normas dizem que é facultada. Então, preste atenção nisso. 19. É possível solicitação de auxílio externo ou requisição de força policial durante os serviços correcionais. Verdadeiro. Porque até contei para você nas nossas aulas a história de possivelmente uma pessoa que tem algum problema começar a esconder documento, começar a não querer abrir a gaveta, começar a não querer mostrar nada. Então, também importante, pode solicitar auxílio externo, né, de outros servidores ou requisitar força policial. Beleza, está certinho, né? E 20. No caso de registros controlados pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Isso é uma afirmação falsa. Cara, não é falsa. Como que é falsa se isso está lá no texto da norma? Presta atenção. No caso de registros controlados, precisaria estar constando aqui exclusivamente pela via eletrônica. Olha que coisa, olha aqui a população da China passando na sua frente porque você não prestou atenção. Não, mas o objetivo é errar agora, tá? Se você errou isso aqui, muita gente deve ter errado isso aqui. Então, se você anotou que estava verdadeira, preste atenção, ela está falsa porque é somente no caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica que tudo isso pode ser, os relatórios de pendências gerados pelo sistema serão vistados pelo juiz, tá? Então, no caso de registros controlados, exclusivamente pela via eletrônica. E aqui a questão não trazia a expressão exclusivamente, o que transformava essa questão numa questão errada, numa afirmação falsa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Você pode, claro, reassistir a esse vídeo aqui, reassistir com as suas anotações. Eu vou deixar para os alunos também esse gabarito aqui, mostrando onde estão os erros. Acho isso de suma importância. E você que está assistindo isso aqui pela primeira vez, é dessa forma que nós fazemos as correções. Então, estes são os exercícios que eu coloco para os alunos. Para você entrar nisso, você que não está nisso ainda, o valor é de R$10 por mês. Então, em todas as semanas, eu mando para você uma bateria de 20 exercícios com conteúdos que a gente já tratou aqui no canal. Para que esses exercícios? São exercícios de fixação. A gente está vendo aqui questões de verdadeiro ou falso e também questões de alternativa. Mas por que você faz também de verdadeiro ou falso? Porque às vezes é uma dessas afirmações que vai estar lá na letra A, B, C ou D da sua prova que você precisa entender e precisa saber para fazer a prova, para saber responder as questões. Então, são R$10 por mês para você entrar e são R$10 para cada um dos meses. Então, nós estamos em abril. Se você quiser ter acesso ao conteúdo de abril, você paga R$10 por abril. Se você está em maio e quiser maio e abril, você paga R$10 de abril, R$10 de maio. Se você está em agosto, R$10 de agosto, R$10 de julho, R$10 de junho, R$10 de abril. Aí você me manda uma mensagem dizendo a partir de quando você quer. Ah, quero tudo. Então, já te mando tudo, você faz o depósito, te mando os valores correspondentes a isso. E o mais importante, que você esteja em contato com o conteúdo que é trazido aqui. Para quê? Para você revisar, para você errar agora. Por quê? Porque, veja, se você não tem essa autoavaliação, imagina o seguinte, que uma das questões que você está em dúvida, por exemplo, na questão, aqui eu coloquei a questão 20, né? Imagina que o enunciado aqui da questão 20 é uma das alternativas da sua prova, e você está em dúvida entre essa e uma outra. Por isso que é importante a gente fazer também essa avaliação de questões com verdadeiro ou falso, para você ter a capacidade, para você ter a aptidão de julgar corretamente quando você estiver fazendo a prova, para você olhar criticamente as questões quando você estiver fazendo a prova, tá? São esses detalhes que fazem, ou que autorizam, ou que permitem que você consiga ultrapassar muitas pessoas num concurso como esse, que é muito concorrido. Você está falando com alguém que já passou em vários concursos, e é dessa forma que eu particularmente estudava. Eu fazia essa mescla de questões de verdadeiro ou falso com questões relacionadas à própria prova, questões
de alternativas mesmo, mas eu acho muito importante você estudar dessa forma, revisando. Então eu coloco aqui, por exemplo, as aulas, e que você pode fazer também, reassista essas aulas, pelo menos assista lá no acelerado, olhe as suas anotações, verifique aquilo que por vezes pode ter passado despercebido para você, isso é muito importante, tá bom? Então você que está aqui assistindo isso aqui pela primeira vez porque não é aluno, convido você a entrar aqui para em toda semana a gente fazer essa comunicação, essa conversa aqui que eu faço com os alunos que são assinantes. Até comentei no começo da aula que isso aqui seria colocado excepcionalmente para quem não é assinante, para você ter uma amostra disso, e lógico que nas outras semanas eu não colocarei mais isso aqui de volta, isso aqui é só um privilégio daqueles que estão realmente pagando. Acho muito importante fazer dessa forma, porque todos os conteúdos para o concurso já são trazidos nas aulas. Acho muito bom. Mas acho que, se você tiver interesse, se você tiver disposição, primeiro, de se dedicar, porque em toda semana você tem que fazer esses exercícios. E além disso, de fazer esse pagamento, como um reconhecimento até ao trabalho do professor aqui que está fazendo esse trabalho aqui. Então o convite para você que não está nesse grupo de exercícios aqui é que você entre, tá? Então eu estou te dando aqui uma amostra daquilo que a gente faz em todas as semanas, tá bom? Então isso a gente começou agora em abril e a gente vai fazer isso até a data da prova. Então você que quer entrar nisso, me mande uma mensagem pelo WhatsApp dizendo tenho interesse, e aí eu te passo todas as instruções. R$ 10 por mês, hein? O que você compra com R$ 10? Bom, você pode comprar aí uma chance de ter um aprofundamento a mais nas coisas que eu tenho trazido aqui no canal, que eu tenho certeza de que, se você gosta do conteúdo que é apresentado aqui, o conteúdo gratuito, as aulas que são feitas de forma muito atenciosas, com muito carinho, com muito respeito aos colegas, porque não basta, e eu vejo muito isso, eu vejo muitos colegas me dizendo o seguinte: cara, eu paguei um curso tal, paguei não sei quantos mil, estou pagando em 300 vezes o curso e não sei quantos reais por mês aí e tal, e a pessoa não tem a paciência de explicar como eu estou explicando. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu faço com muito carinho, com muita alegria, inclusive, esse projeto aqui que eu comecei em novembro do ano passado. Tenho muito orgulho de estar fazendo isso aqui e tenho orgulho de estar ajudando a você. Você que ainda não é aluno aqui, que não faz ainda parte do grupo de exercícios, mas também você, principalmente, que está reconhecendo o trabalho aqui e querendo também se aprofundar um pouco mais. Tá bom? A gente volta em tantos outros vídeos. Um grande abraço para você. Tchau!